Estamos em mais um Momento Insight com a nossa convidada Isabel Failde, especialista no tema recrutamento e seleção, que hoje vai abordar um tema muito importante para os líderes, que é como o gestor conduz uma boa entrevista. Né, Isabel, a gente vê que é cada vez mais importante o gestor participar do processo seletivo, que ele precisa montar a equipe dele e como ele tem que se preparar para uma boa entrevista. Você falou uma palavra muito importante e mágica: preparação. Então, é muito importante que ele leia o currículo anteriormente, tire alguma dúvida que ele tenha antes sobre o processo seletivo ou sobre o próprio cargo, descrição do cargo, alguma coisa do gênero, antes de fazer a entrevista. Quando ele receber o candidato, ele já tem que conhecer alguma coisa do candidato. É muito desagradável, é desmerecedor para ele, é desmerecedor para a empresa se ele não se preparar. O candidato repara quando o profissional está preparado para uma entrevista ou não. Não é só o gestor que sabe se o candidato se preparou para aquele momento ou não. O candidato também sabe fazer isso. Então é muito importante que ele se dê um pouco para esse momento. Elaborar as perguntas com antecedência, fazer o seu roteiro de entrevista. O currículo pode ser um orientador, já é o seu próprio roteiro. E se ele se sentir mais à vontade, elabore as perguntas antes. Não há problema nenhum ler uma pergunta. O problema é ele não prestar atenção no candidato. Então, se ele tiver escrito algumas perguntas que vão orientar a condução da entrevista dele, para ele saber exatamente aquilo que ele tem que observar, aquilo que ele tem que pesquisar, que faz parte do conteúdo do currículo, mais informações sobre a vida profissional do candidato, detalhes sobre a experiência do candidato ou empresas pelas quais ele passou. Isso tudo ele se prepara e ele pode escrever. Olhar no olho do candidato também é bastante importante. Se ele preferir fazer algumas anotações, que faça de uma maneira reservada, de uma maneira comedida. Se ele preferir digitar ao invés de escrever, também não há problema. A maior dica que eu posso dar, Fabiola, é aprender a ouvir. A entrevista, ela tem duas mãos, é verdade, em uma parte da entrevista. O que significa isso? Digamos, 2/3 ou até 3/4 da entrevista, o gestor vai ouvir o que o candidato tem a falar. Ele vai se abster de fazer muitos comentários. Ele não vai falar muito da empresa. Se ele puder deixar isso para o final, ótimo. Aí ele vai tirar as dúvidas do candidato. Aí sim, ele vai falar um pouquinho mais do que o candidato, mas só no finalzinho. Então a entrevista é para a gente ouvir, conhecer a pessoa e não para a gente, como gestor, falar muito. E como se comportar também? Às vezes o gestor participa de dinâmicas, como que ele tem que se comportar durante esse processo? A dinâmica é um mundo à parte. Ele tem que se comportar como um ouvinte, ele não é um participante, ele é um observador. Como o nome diz, ele vai observar. E o gestor, você acha que ele tem que buscar apoio com a área de recursos humanos? Como ele pode se preparar para isso? Porque ele muitas vezes não teve acesso a essas informações. Então você acha que é interessante ele procurar a área de recursos humanos para ajudar a elaborar esse roteiro? Ou que pessoas que ele pode buscar apoio nesse processo? Eu diria recursos humanos, está lá para isso. Então se ele não tem essa proximidade, tenha. Se recursos humanos não deu essa abertura, então é uma pena, mas então vai ele buscar, vai ele procurar. O profissional de recursos humanos é o técnico, é o especialista. Ele não é especialista em fazer entrevista. Então ele precisa e tem todo o direito de ter esse apoio. Vá até o pessoal de recursos humanos, exponha suas dúvidas. Não sabe fazer um roteiro? Sente, elabore um roteiro junto com o RH. Todas as dúvidas ou aquelas que ele lembrar, é importante que ele sane antes de fazer uma entrevista. Se ele, às vezes, isso já aconteceu com um gestor com quem eu trabalhava, o gestor se senta tão ereto, tão firme, que mostra um ar de arrogância. E se a gente não comenta isso com o gestor, ele não percebe, não tem como perceber. Então essa troca é fundamental. O que ele tiver de dúvida, o que ele puder agregar valor para e com
recursos humanos, é muito importante que ele faça. Ah, muito legal. Então acho que essa é realmente uma técnica que ajuda ele também a criar um vínculo com a pessoa que pode vir a fazer parte da equipe dele, né? Então acho que é um primeiro movimento de construção de uma relação de confiança também, né? E Fabiola, a técnica utilizada em 100% dos processos seletivos é a entrevista. Você tem processos seletivos que não tem dinâmica de grupo, você tem processos que não tem prova situacional, mas a entrevista não. Ela acontece em 100% dos processos. Então, sempre é muito bom a gente se preparar. Então, como vocês puderam ver, esse é um tema bastante interessante e muito importante para qualquer gestor. E quero agradecer a visita da Isabel mais uma vez em um Momento Insight. Obrigada.